Muito bem, estamos de volta, Dr. Alessandro Dantas, advogado especialista em concurso público, palestrante, congressista, autor de várias obras jurídicas, e vamos adentrar na fase de títulos agora. Bom, a Constituição Federal ela fala que o concurso público ele poderá ser de provas ou provas e títulos, ok? Isso não quer dizer, é muito interessante isso, porque o grande lance do advogado top, né, ou seja, de quem tem a sacada, é você ter a malícia da coisa. Por exemplo, eu poderia exigir título em todo e qualquer concurso público? O que você acha? A Constituição Federal fala expressamente, o concurso público ele será de provas ou provas de títulos. Tá, mas se eu pego um cargo extremamente técnico, no caso técnico de nível médio, ok? Nível médio, burocrático, atendimento de balcão. Pergunto, tem sentido exigir título para um cargo desse? Que tipo de atividade, por exemplo, que tipo de título, por exemplo, atividade que seria externada via um documento que comprovaria uma melhor eficácia na atuação dele, se é uma atuação burocrática de atendimento de balcão. Então perceba que às vezes o título é utilizado de forma indevida para poder direcionar o concurso, para favorecer certas pessoas. Então, tecnicamente, o título tem que ser, na verdade, a utilização adequada dele é para cargos cuja profissão, a depender da maior ou menor experiência daquele profissional, ele vai ter um melhor rendimento na atividade dele, que é uma atividade mais específica. Vamos pegar, por exemplo, aí um advogado, um procurador. Um procurador é diferente. A pessoa que acabou de formar, não tem experiência prática nenhuma, tá legal? Daquele que já advoga há 10 anos, daquele que já tem mestrado, tem doutorado, o camarada tem malícia, sabe desenvolver a tese. Veja, isso muda completamente. Não há dúvida, por mais que na prova objetiva talvez aquele outro candidato tenha sido melhor, mas aquele outro candidato ele tem uma experiência muito melhor do que aquele outro. Então o título nesse caso é importante, mas como falei, como o concurso ele é mérito, eu não posso colocar o título como sendo aquilo que vai ser o decisivo para a aprovação do candidato ou não, entendeu? Ele está lá no meio, mas ele não pode, por exemplo, sobrepor-se, por exemplo, à prova objetiva, né? A prova de conhecimento, porque senão também seria uma maneira de direcionar, até porque os títulos eles são definidos na hora do edital, tá legal? Claro que existem algumas carreiras que já definem detalhadamente, mas isso é exceção. A regra é que na maioria dos concursos é no edital que eu defino cada coisa. Qual é o título, quanto vale, e aí você tem que ficar esperto para verificar. Calma lá, esse título aqui não tem nada a ver, ele tem uma pontuação extremamente alta, não tem pertinência. Esse outro título aqui, ele diz que é condicionado a eu ter um outro que não tem nada a ver com aquele, então já elimina um monte de gente. Você tem que estar atento a essas sacadas que acontecem direto. Que eu não sei se é por malícia ou por absoluta falta de conhecimento jurídico, mas isso acontece direto. Então você tem que ficar esperto em relação a isso daí, ok? E outra coisa, coisas bobas, não posso gerar a perda da pontuação do título do candidato. Então vamos imaginar que, por exemplo, né, faltou uma mera formalidade de um carimbo qualquer. Mas se está provado lá, através de outros meios, que de fato ele exerceu aquela atividade, ele fez aquele curso, ele tem aquele mestrado, ele tem aquele doutorado, eu não posso desconsiderar aquela realidade, aquela verdade material. Então essas situações de me apegar a meras formalidades, a jurisprudência afasta completamente em prol da verdade material. Eu não posso desconsiderar a qualificação de uma pessoa porque faltou um carimbo, tá certo? Então, mas e a vinculação ao instrumento convocatório? Tem colisão alguns princípios aí. E aí eu vou
fazer a ponderação, conforme aquela regra do Alex, para ver qual vai ter o maior peso, né, relativo superior, e vou afastar o outro. Ou seja, a vinculação ao instrumento convocatório nesse caso vai ser afastada. Por quê? Porque eu não posso deixar de pontuar um candidato que tem uma experiência importante, que foi provado por outros meios, tá certo? Então isso é muito importante. E outro detalhe, a pertinência do título com as atribuições. Eu já vi concurso público, sem brincadeira, verdade. Tá lá, o cargo era específico, relacionado a orçamento, finanças. E aí tinha mestrado, doutorado, beleza. E o que você imagina quando você vê mestrado, doutorado? Bom, mestrado, doutorado em alguma área relacionada, né? Administração, né? Alguma coisa contábil, alguma relação com as atribuições do cargo. Meu amigo, acredite, porque é verdade, porque eu fui advogado do caso. O mestrado e o doutorado eram em qualquer área. Se o camarada, o candidato, possuísse um mestrado, por exemplo, em música, ele tinha tantos pontos. Se ele tivesse um doutorado, por exemplo, em história, ele tinha tantos pontos. Ou seja, eu estava pontuando a titulação, mas a titulação que não tinha absolutamente nenhuma pertinência com o objeto do concurso. Isso acontece com frequência e cabe a você questionar. Pô, não estou conseguindo a lição, até porque não tem previsão no edital de questionamento. Beleza, representa a MP, representa o Tribunal de Contas, representa a Controladoria. Não deixa barato, meu amigo, porque senão você vai ser prejudicado, você que é bom, e vai perder pontuação para pessoas que, na verdade, não têm o seu conhecimento, mas têm mestrado em música. Você acha coerente isso aí? Eu não acho, não. Beleza? Isso acontece. Então, fique esperto em relação a isso daí. Bacana? Daqui a pouco a gente volta com novos temas. Até breve.